fazendo aí, Solomão, é o eu candidato, como é que eu traria com o Centrão? Eu faria igual, né, os outros ditos candidatos de direita. Temos as nossas diferenças, cada um vai trabalhar, né, na sua candidatura, e no segundo turno, quem for para o segundo turno contra o PT vai ter o apoio de todo o resto. Essa é uma aliança que você não precisa nem conversar. Uhum. É uma aliança que está feita. Se alguém se opor a isso, é porque o cara está pensando em apoiar o Lula. Calma aí. Se o cara está pensando em apoiar o Lula, esse cara já não é do espectro de direita, no eventual do segundo turno. Então seria mais ou menos por aí. Eu lembro que o meu pai, em 2017, numa entrevista para o Pânico, ele respondendo aquela época estava lá ainda a Amanda, e ela perguntou, foi ela acho que perguntou para ele, um questionamento sobre como é que ele governaria sem um Congresso. E ele fala: não, olha, eu tenho que governar com o Congresso. Quem vai me dar o Congresso é a população. Se não for um Congresso mais conservador ou mais à direita, eu vou ter que ir ali e negociar com eles, porque eu não sou ditador. Então, para o centro é a mesma coisa. Né? Agora, eu acho que cabe a nós da direita aumentar a lagoa da direita, né? A lagoa eleitoral, onde serão pescados esses votos. Uhum. Muitas das vezes é comum o cara da direita bater no candidato de direita, achando que vai pegar o voto do coleguinha do lado. Quando, na verdade, ele não enxerga que se ele levar a verdade à população, a maioria da população é conservadora. E muita gente que no passado até votava na esquerda vai votar nele. Aconteceu comigo em São Paulo, aconteceu com meu pai para a presidência da República. Então, nós temos que aumentar essa lagoa, mas é claro, né, o centro vai continuar aí, é uma força dentro do cenário político nacional e vai ter que conversar, vai ter que dialogar. Uhum. É só uma. Desculpa, Josu. Vai nessa. Mas só uma frase que, para mim, é a frase que melhor reflete o que foi a eleição de 2022, né? Que não lembro qual foi o analista político que cunhou ela, mas eu ouvi em alguma das entrevistas que a gente fez que o Bolsonaro perdeu a eleição, mas o bolsonarismo ganhou, né? Basta ver os resultados que a gente viu, governo, Senado e até reforçado nas eleições municipais que a gente teve, assim, você vê uma diminuição enorme de políticos petistas, tanto no governo quanto no Senado e prefeitura, embora o presidente tenha sido do PT, né, que saiu vencedor. Inclusive é um ponto até que você falou do episódio com o Zé Curioso, Dirceu. né? Oi? É curioso, o cara elege o governador de São Paulo, apoia ainda Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, elege uma penca de ministros seu para o Senado, bancada recorde maior da história ali dos últimos 30 anos de deputados federais, mas perde a presidência. Mas até um ponto que o Zé Dirceu falou no episódio, né, que você até comentou, né, que em 2026 eles miram essa questão das siglas, né, porque de fato o país ali não escolheu o presidente de acordo com o que escolheu para as outras casas, né? E talvez até por isso que, como você disse, em 2026, quase como o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, seja lá quem for o candidato de direita do segundo turno, todos devem se unir em torno do mesmo candidato, já que todos eles acabam sendo divergentes ao PT. Sim, eu acredito que sim. Agora você vê só, né? O Zé Dirceu, que é o cérebro, a cabeça pensante macro da esquerda, está falando que vai jogar as fichas dele no Congresso. Né? Que ele vai prestar atenção na eleição do Congresso, porque não adianta nada se eleger um presidente se o Congresso seguir sendo um pouco mais para o centro-direita. Né? Então, cabe a nós, né, já sabendo da estratégia do inimigo, jogar pesado nessa área também. Uhum. Né? Então, a eleição para senador será muito concorrida, muito disputada, e eu acho que é a chave. Eu me arrisco a dizer que eu acho que até pode ser mais importante do que a eleição para presidente. Porque não adianta nada se a gente botar um presidente lá que não tem apoio do Congresso, como é que ele vai lidar com a Suprema Corte? Né? Agora, se ele tiver a maioria dos senadores, ele pode movimentar, não é segredo para ninguém, um impeachment de Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes ele bloqueia tudo. Ele bloqueia absolutamente tudo. Eu lembro uma vez, se não me engano, a Ferrogrão. Durante o governo Temer foi aprovada uma nova lei, porque a Ferrogrão passaria, né, perto de uma reserva ambiental, aí fizeram uma lei para ter certeza da viabilidade da Ferrogrão. Aí aprovada a lei, investimento internacional, obra começando e tal.
Alexandre de Moraes recebe uma ação do PSOL e suspende a construção da Ferrogrão. Aí não dá. Como é que você vai trazer, né? Como é que você vai trazer um investidor internacional ou o próprio investidor brasileiro para colocar o projeto onde não há a segurança jurídica? Né? Mais um ponto aí para eu contradizer o uso de Zé Dirceu quando foi aí no Market Makers, que ele diz que ele fala que nós atacamos, ele reclama da insegurança jurídica. Aí ele fala que a insegurança jurídica ela basicamente vem do Congresso, né? Deixa isso subentendido, e coloca o STF como guardião das leis e da Constituição. Mas ele ignora esse tipo de coisa. Então, assim, para quem entende política e olha o Zé Dirceu falando, ele deixa muito, muito flanco aberto ali para contradizê-lo. Ô Eduardo, existe aí, entrando num tema aqui que a gente também colocou até tema-chave aqui dentro do podcast pra gente falar, que é o tema do momento aí, né? Você tem sido tratado aí como camisa 10, né? Por alguns setores da esquerda e tá tendo alguns comentários a respeito disso. Como que você está enxergando, o que você realmente foi fazer nos Estados Unidos e como que isso se conecta com esse projeto que você disse que você está criando para o Brasil aí para o futuro? Acho que tem muita gente que está enxergando que isso que você está fazendo aí pode ser um tiro no pé para a direita em 2026, né? E por isso muitas pessoas estão céticas em relação a isso. Mas qual que é a sua cabeça sobre essa construção? Digamos que você consegue avançar com essa pauta aí nos Estados Unidos, mesmo que não consiga em 2026 ser eleito ou eleger alguém mais próximo de você. Onde que você acha que isso vai levar para uma construção de um projeto que você acredita de direita? Uhum. Primeiro, a minha vinda para os Estados Unidos foi para garantir que a minha esposa e meus filhos não fossem me visitar num presídio. Né? Eu sou uma pessoa inocente, eu não mereço estar na cadeia. Né? Quanto mais ainda, criminosos querendo me colocar dentro da cadeia. Então, esse foi o meu primeiro impulso para estar aqui fora. Mas, certamente, junto com Paulo Figueiredo, a gente conseguiu enxergar a possibilidade de causar uma pressão internacional. Eu acho que o que a gente tem feito aqui deveria servir de exemplo para o pessoal mais à direita e mais até bolsonarista no Brasil, no seguinte sentido, né? Muitas vezes a gente não sabe o que fazer diante desse cenário, faça aquilo que está no seu alcance. Né? Poxa, a gente tem bons contatos internacionais, vamos trazer pessoa internacional. Essa é a minha bronca, muitas das vezes, com certos governadores, deputados e senadores. Poxa, a gente teve, por exemplo, a Tereza Cristina. Ela estava se arvorando porque ela encontrou com uma senadora democrata, né? Foi sugerido um projeto de lei e o projeto de lei foi aprovado para acabar com a possibilidade do Trump tarifar outros países. A gente sabe que esse projeto de lei dificilmente vai ser aprovado, vai ter que ter outra guerra dentro da Câmara dos Deputados. Tudo bem. Você vê só, a Tereza Cristina, em tese, não vou discutir o mérito, vou dar para ela o crédito. Tereza Cristina, então, em tese, ela conseguiu movimentar o Senado mais disputado do mundo, que é o norte-americano, para a pauta econômica. Por que ela não consegue pressionar o Congresso brasileiro para a pauta da liberdade, da anistia? Daquele que colocou ela como ministra da Agricultura e alçou ela da posição de deputada para senadora. Entende? Essa é a minha reclamação. Então, quando eu estou aqui nos Estados Unidos, lamentavelmente, às vezes, né, a gente está aqui numa briga até com aqueles que estão, teoricamente, do nosso lado. Se você tirar os Estados Unidos da equação, o que estaria acontecendo com o Brasil? Bolsonaro preso, né, e encarcerado, os caras do Rio de Janeiro totalmente encarcerados, ninguém com perspectiva nenhuma, e tudo de boa. Então, eu venho aqui nos Estados Unidos para buscar o mínimo de justiça, que a lei Magnitsky só passa longe daquilo que o Moraes merece. Ele ainda merece uma difusão vermelha da Interpol, ele ainda merece, no futuro, né, ser preso, porque ele abusou muito dos seus poderes. E é isso que eu estou fazendo. Agora, a esquerda vai tentar tirar proveito disso, né, aumentar a popularidade do Lula? Sem sombra de dúvidas, eles são expertos em fazer isso. Inclusive, despejam centenas de milhões do pagador de impostos em comunicação. Aquilo que o Bolsonaro não fez, o Lula faz com youtubers famosos, o escândalo da Mind, né, 08 lá, da Mind 8, onde tinha uma rede de pagamentos para influencers falarem bem
de políticos de esquerda, e isso nunca foi falado que era gabinete do ódio, que era milícia digital, não abriram inquérito. Para o nosso lado não teve nada, e abriram um monte de coisa, continua aberto um monte de inquérito. Eu lembro uma vez que o governo Bolsonaro contratou o Google AdSense para determinado tipo de marketing, e o Google AdSense ele coloca a propaganda do governo em qualquer canal de YouTube, em qualquer coisa. Então, certa vez foi, acho que R$9 acabou indo através do Google AdSense para o Terça Livre. Aí o que pintaram no jornal? Terça Livre, blog bolsonarista recebe dinheiro do governo e tal. Agora a gente está vendo aí milhões que um sócio do Sidônio, secretário de comunicação, está sendo privilegiado em contratos com o governo. E não se faz um escândalo, o STF não abre inquérito. Então isso daí me causa muita curiosidade, para dizer o menos, né? Então, retomando a sua pergunta, né? Eu pretendo aqui nos Estados Unidos aprender ainda mais sobre essas questões todas de think tank, né? Política, economia. É um momento que eu estou utilizando para me aprimorar e para conseguir fazer uma estrutura no Brasil onde você tenha liberdade para defender suas pautas políticas, né? Eu acho que isso daí é o principal, né, do que a gente pode fazer daqui de fora. Porque dentro do Brasil a gente seria aniquilado. Eu não tenho nem conta bancária. Como é que eu poderia fazer um movimento? Todo movimento vai exigir, por